Tudo isso está sendo observado. Tudo isso sendo observado. Agora há pouco eu fui duro com uma pessoa. Essa pessoa dizendo que me ama, que de amor, dizendo que... Eu falei, rapaz, deixa eu dizer uma coisa para você. Amor de palavra é muito fácil. Dizer que ama, todo mundo diz. É muito fácil. Eu quero ver o amor que executa. O amor que se dá. Esse é o verdadeiro. Porque falar que ama... Até dentro da família. Amo meu pai, amo minha mãe. Dependendo do que eles têm, do que eles possam te dar. Isso é tão verdade que é um mandamento. Honra teu pai. É o primeiro mandamento com promessa. Por que ele está dando um mandamento? Porque as pessoas não amariam. E isso também foi profetizado por Cristo. Né? Os filhos se voltando contra os pais. E pais também contra os filhos. E não é de espantar, porque Cristo disse que seria assim. Agora nós, no meio desse turbilhão todo, se nós não vigiarmos, nós seremos contaminados. E essa pessoa não gostou muito do que eu falei com ela. Problema, eu não posso. Eu estou falando só dele, estou falando de nós. Provar o amor. Eu ontem estava pensando, e hoje de manhã orando, falei, Senhor, a gente não consegue amar. Nós não conseguimos amar. Sabe por quê? A cada segundo, milhões descem ao inferno. O inferno é uma boca aberta. Desde que nós chegamos aqui, milhares já entraram lá. E não vão sair pelos próximos 1007 anos, se Cristo voltar agora. As pessoas estarão lá conscientes da vida que tiveram e vão ter que aguardar lá. Lá o tempo passa físico, que nem aqui, né? É um dia só, um tempo só. Mas você sabe que você está num lugar que o sofrimento não acaba nunca? Não tem nem preço. Você não tem descanso, nem de dia nem de noite. E aí eu estou implorando com as pessoas para elas não irem para lá. Ontem eu implorei com uma pessoa. Eu tenho alguns vizinhos. 3 deles partiram. E com os 3 eu lutei com a palavra. E eu creio que somente um, talvez, tenha ouvido. Eu fico vendo eles agora num lugar que estão lembrando do que nós falamos. Enquanto nós deitamos, nós dormimos, nós levantamos, o mundo espiritual está rolando. Está morrendo mais que os... Está rolando. O reino está aqui. E eu falei, Senhor, esse amor que nós dizemos não é o seu, é o nosso. Porque o amor de Cristo, ele é o amor que se move de íntima compaixão. É o amor que se move de íntima compaixão. Programamos nada, e nunca programamos, e que o Senhor fale, senão nós não falaremos. Mas vamos abrir aqui a palavra. Estão vendo bem, irmã Cristina? Sim. Romanos capítulo 5.
nós passamos o dia inteiro e não falamos de Cristo com uma pessoa. Às vezes alguns passam a semana inteira e não falam de Cristo com uma pessoa. O que nós podemos imaginar que nós estamos produzindo? Se nós estamos aqui para isso. Quando o Espírito Santo veio em Pentecostes, e antes foi a promessa que Cristo fez, diz: e vocês serão minhas testemunhas. E aí tem esses dias maus para você falar: não quero falar nada hoje estou muito cansado, hoje está tudo errado, hoje não está bom. Em tempo e fora de tempo, não importa o que estiver acontecendo. Romanos 5. Romanos capítulo 5. Nós queremos, apesar de nós agradecermos muito pela presença do nosso Redentor, que eu sei que Ele está aqui. Ele estava ali quando Tomé duvidou. Ele foi lá. Então, não é por causa de nós, é por causa dele mesmo. É por causa da palavra dele, por amor do nome dele. Romanos 5, né? Romanos 5. Sendo, pois, justificados pela fé, versículo 1, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que nós temos não é por nossa causa, não é por nossa bondade, é porque Cristo nos justificou. É só por isso. Porque se dependesse de nós, estaríamos perdidos. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, a este favor imerecido, na qual estamos firmes e nos gloriamos à esperança da glória de Deus. Porque nós temos que esperar, ter esperança. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. É interessante, né? Eu estou falando do dia mau, que eu já saí, falei, hoje foi um dia terrível. E aí eu cheguei aqui e falei, eu não sei nem o que nós vamos abrir. Abri em Romanos 5. Falando das tribulações. Eu nem sabia que ia abrir Romanos 5, mas abrimos Romanos 5. Está aqui. Porque o Senhor está conosco, não é só no dia bom, é em todo o tempo. Estarei convosco todos os dias. Bem-vindo, Cristo. Bem-vindo. Porque o inimigo fala, no dia você está no dia mal, você está de mau humor hoje você não é crente. No dia que você está mal, você não é crente. No dia que você não está muito bem, que acorda lá meio sem saber como. Essa semana eu lutei com o demônio a noite toda. Ele não me deixava me mexer. Segurando, e depois eu consegui me mexer. E está ele lá, resistindo, até que eu fui até o fim. Falei, não. E ele perdeu. Então, no dia mau, você tem que saber que não é por sua bondade, não é pelo dia bom, é pela graça, pela justificação de Cristo. Aí você, no dia mau, você acha que você não é crente. Se no dia mau você não é crente, é justificação sua. Mas se no dia mau você continua em Deus, em Cristo, você realmente é dele. Isso é pela fé. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz
a paciência. Oh, aleluia! Eu acho que eu precisava ver essa palavra hoje. Porque hoje eu não estava num dia bom. Janice hoje não estava num dia bom. E quantos mais não estão num dia bom? E a paciência, a experiência. A experiência para o inimigo não te derrotar no dia mal. Oh, como você está? Não. O Senhor disse que no momento da tribulação, quando eu estiver atribulado, Ele está comigo. Sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Nós esperamos o quê? Nós esperamos uma coisa muito melhor. E não esperamos em homens, esperamos no eterno. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus está derramado em nosso espírito pelo Espírito Santo de Cristo e do Pai. É isso que está acontecendo aqui. O Espírito Santo é isso que está acontecendo aqui. É a palavra falando. O Espírito Santo está derramando essa confiança em nosso coração. É a palavra viva e eficaz pelo Espírito Santo que nos foi dado nesta noite. É uma noite de certeza para nós, e nós estamos agora no dia do Altíssimo, pelo Santo dos Santos, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu pelos ímpios. Todos nós vivemos em impiedade. E hoje ainda cometemos pecados, sim. Mas só que os pecados nossos não nos são imputados. Por isso, nesse mesmo livro, nessa mesma carta a Romanos, lá no capítulo 8, ele diz: quem tentará com a acusação contra os escolhidos de Deus, se é Cristo que os justifica? Vivemos em pecado por causa disso? De maneira nenhuma. Mas se pecarmos, nós temos um advogado. Porque o Senhor sabe que, como o apóstolo Paulo, nosso irmão, disse: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Do corpo desta morte. Ele está dizendo: a minha carne morta ainda milita contra o meu espírito, querendo fazer a vontade dela. E ele sabia, ele tinha plena consciência disso. 6 de novo, pelo que Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois pode ser que pelo bom alguém ouse morrer. Pode ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas é até difícil hoje, sabe? Eu creio que talvez uma mãe morra pelo filho. Um irmão já fica difícil morrer pelo outro irmão. O amor de pai, de mãe, de filho ainda pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça o outro, mas é muito difícil. E ele continua: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso que eu estou falando. O amor de palavras é um, o amor provado é outro. Deus não falou que te ama, Ele provou que te ama. Ele provou que te ama. Você quer dizer mais o que de Deus? Fala mais o que dele. Vai acusar ele de que? O Senhor me abandonou. Eu dei o meu filho por você, pelos ímpios, todos. Eu entreguei meu filho por você. Cada pessoa que está no inferno agora está lá consciente que negaram a Cristo. Está lá que rejeitaram a oferta de Deus Pai.
E esses anjos que nos assistem aqui agora, eles sabem disso, que eles conhecem tudo isso. Que todas essas pessoas rejeitaram. Essa semana, infelizmente, partiu mais um lá da rua. Um rapaz, 49, 50 anos. Ouviu também. Mas ficava. E chegou a hora e foi embora. Me deu muita dó, muita dó. Porque esse rapaz, ele passou mal, caiu na rua. Ele estava entregue à bebida e ao vício há muitos anos. Vivia na rua, não trabalhava mais, com a perna toda machucada, não se tratava. Passou mal, foi para o hospital, chegou lá, amputaram a perna dele, porque já estava muito ruim a perna. Aí disseram que ele morreu. Eu fiquei muito triste por ele ter morrido. Eu falei, Senhor, eu estava com um plano de tentar ajudar esse rapaz de alguma forma, que era muito difícil, que ele não queria sair. Aí surgiu aí ele não morreu não, eu fiquei todo feliz. Ele está na UTI, mas não morreu não. Aí ontem ele disse, acabou de morrer, morreu ontem. E eu digo que esse rapaz desceu em uma daquelas 3 cavernas para o inferno. E alguém me disse, será? Será é a palavra que diz. A palavra diz que tem 2 caminhos. Essa frase que eu botei no grupo, daquele homem que morreu, esse homem morreu com 62 anos, mas ele fez um alvoroço gigantesco na época dele, 1800 e pouco. Ele levou milhares de pessoas a Cristo. Ele não sabia ler direito, não sabia escrever direito, mas ele revolucionou, viveu 50 anos pregando. E quando morreu ele disse, estou vendo a terra distante, o céu, se isso é morte, se isso aqui que é morte. Então a pessoa quando morre do Senhor, ela vê a glória. Ela vê a glória, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Vai buscar os meus filhos. Eu fico pensando nas pessoas. Cara, você grita no ouvido dela. Eu tenho gritado às vezes. Minha esposa me perguntou, você está falando tão alto? Eu estou falando alto na rua. Ela ouviu dentro de casa. Eu estou tentando chamar. Quase gritando da alma dele. Rapaz, você vai para o inferno. O seu irmão já foi. Os outros já foram. Você é o próximo. Mas vai mesmo. A gente grita, a gente implora, mas as pessoas não querem. O que fazer? É culpa do Altíssimo? Deus prova o seu amor, Ele já provou, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Para quê? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diz que Cristo morreu só pelos santos. Certo? A morte dele está valendo só para os santos. Mas ele não morreu só pelos santos. Morreu por todos. Mas os que receberam, a morte dele tem efeito, a ressurreição dele tem efeito sobre esses que receberam. Sobre os demais, não. Rejeitam o maior prêmio dessa vida. Rejeitam a salvação por um tempo passageiro.
um tempo inútil. Eu fico pensando, Senhor, quantas pessoas estão no inferno que eu já preguei para elas. E eles estão agora, ai, se eu tivesse ouvido, eu sei que meu nome é citado no inferno. Eu sei, eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência que eles se lembram. Durante toda essa vida, quantos? Nas praças, nas ruas, nas casas, nos hospitais, quantas vezes? E quantos rejeitaram? Poucos aceitam, irmãos. Agora eu sei também que no céu tem uma, ou mais de uma. Pessoas que estão lá e que são gratas ao Altíssimo porque ouviu a palavra das nossas bocas. Por isso, enquanto nós temos tempo, fale. Não é você que vai salvar. É a palavra que você vai falar, é a palavra do Altíssimo. E o Senhor, essa questão do amor hoje, que eu fui muito duro, porque eu não faço média, né? Eu não consigo fazer média com ninguém, vai me desculpar, não é minha praia. Não adianta. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora você tem que se permitir que o Espírito Santo fale através da sua boca. Porque a Escritura diz que nós somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Os que se salvam, cheiro de salvação, e os que se perdem, de perdição. Não tem cheiro bom e cheiro ruim. Você passa num lugar perfumado, que cheiro delicioso. Você passa em um lugar com a carniça, que cheiro horrível. A carniça, cheiro de perdição. O bom perfume, cheiro de Cristo. Por isso que no altar de incenso era um perfume delicioso, a fumaça que subia aos céus. Então, enquanto nós tivermos tempo, quer gostem, quer deixem de gostar, fale. Eu já soube, Luiz, que você influenciou alguém, por alguém que nem é daqui. Não vou falar. Eu soube que você influenciou alguém. Meu tio? Que alguém foi influenciado por você. Que tio? Wellington. Wellington? Não conheço. O que teve o sonho. E o de Cíntia. Ah, tá. Seu tio, tá. Eu tinha sido pensado, mas é. Estou pensando, irmão, assim. Então, irmãos, não importa se as pessoas vão ouvir ou não vão deixar de ouvir. Nós temos que falar. Às vezes as pessoas moram perto da gente, trabalham com a gente nunca fala. Ela nunca soube que você foi um servo do Altíssimo. Ela nunca soube que você é luz. Se ela vai gostar, se não vai gostar, é o problema dela. É o que diz lá no profeta Ezequiel, né? Se você falar, isso não vai ser requerido da sua mão. Mas se você não falar, vai ser requerido da sua mão. Então fale em tempo e fora de tempo. Que num dia tão difícil, num dia tão mau, possamos saber que o Senhor está conosco. Que Ele nunca vai nos deixar. E que quando nós já chegarmos a Ele,
E quanto mais nós nos achegarmos a Ele, mais Ele se achegará a nós. Imagine agora, irmãos, o momento da sua partida, ou no arrebatamento ou antes. Cara, que sonho! Que sonho! Você está subindo, a terra ficando distante, Me lembrei daquela e o céu se abrindo. Eles estão vindo buscar. Achei coisa linda. Aquela senhora que você conta que viu os anjos vindo buscar ela. Ah, sim, sim. Eu lembrei dela. Aquela senhora, da aliança, né? Da aliança. Isso. Será que quando a gente morre naturalmente, né, a gente meio que a alma levanta como se fosse o corpo? A alma levanta, claro. Aí você olha e o seu corpo tá lá caído. Você já olha e você não está nem aí, cara. Você está indo pela glória, você não quer saber de nada. Olhar para o paraíso, gente. Olhar aquela glória, o céu é lindo. O céu é deslumbrante, as flores cantam. Nada de sujeira, tudo lindo. Caraca, eu não consigo nem imaginar. É uma coisa esplendorosa, não tem sol nem lua, é luz radiante, é festa, é alegria, é passeio, é paz, é tranquilidade, é para sempre. Quem está lá agora está muito feliz. Pergunta se quem está lá quer voltar aqui. Duvido, ninguém quer voltar. Você pode amar muito o seu filho, você não vai querer voltar. Meu Deus, está tudo aí para o mundo ver. Olha para a natureza. A natureza é prova que Deus criou tudo. A perfeição da natureza. Eu fico vendo aqueles pássaros coloridos, né? Cara, fantástico. Como é que pode? É uma perfeição sem fim. A perfeição daqueles pássaros, dos animais. Olha que coisa linda. Aqueles animais enormes, aqueles pequenininhos. Pequenininho, o beija-flor batendo assim. Quem que fez isso? Cara, isso é indesculpável. Se um beija-flor olhando para o homem, ele é indesculpável por olhar para um beija-flor. Porque um beija-flor não pode nascer do nada. Aí pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha depois. É claro que foi a galinha. Eu criou os animais para poder produzir. Porque senão quem quer chupar o reproduzir. ovo? Entende? Então nós sabemos que tudo isso é verdade? Não sabemos? Então vamos avante. No dia mal, vamos avante. Se alguém falar, você não tem problema, eu estou perdoado. Porque à noite, muitas vezes nós dormimos e passamos a noite em luta, em batalha espiritual. Quando você acorda meio esquisito, você não sabe o que aconteceu. Mas você estava em batalha. Olha só, outro para encerrar, olha só outra coisa. Você já sonhou que você estava em outro lugar? Como assim? Qualquer lugar, um sonho. Você se viu em outro lugar? Todo mundo já se viu. Você estava lá? Mas você se viu lá. Mas seu corpo estava aqui. Mas você estava lá. O seu corpo estava aqui. Mas no pensamento você estava lá. Então é assim. O seu corpo vai estar aqui e a sua alma vai estar lá. Que sonho. Seu corpo vai estar aqui e a sua alma vai estar lá. Ou vai estar cá. Ninguém aqui vai para cá. Ninguém aqui vai para cá. Porque nós somos lavados e remidos no sangue de Cristo. Amém. Agora, a gente precisa ter compaixão das pessoas que estão enfermas. Compaixão. Ah, não vou falar não, que eu vou querer cobrir minha família, que eles não vão gostar. E que se dane que não goste. Eu disse uma palavra a uma pessoa muitos anos atrás.
Existem dois caminhos, o céu e o inferno. Se você escolher o caminho que você está, é inferno. Ele falou durante muitos anos que eu disse que ele ia para o inferno. Ralph disse que eu vou para o inferno. Eu não disse que ele ia para o inferno. Diretamente. Eu disse que tem dois caminhos. Se ele permanecer, vai. Mas aquela palavra abalou ele durante anos. E continua abalando até hoje. E isso já tem mais de 30 anos. Você acredita que eu perdi uma amizade porque Luiz uma vez comentou com a pessoa que sobre a religião católica, que aquilo estava errado, que aquilo estava isso, estava aquilo? Eu perdi a amizade da menina por causa disso. Quem é amigo do mundo é inimigo A gente de Deus. trabalhava junto, a gente ia para a roça junto, dividia o carro junto. Era assim, era uma amizade. Teve uma vez que ela veio aqui, aí a gente estava conversando, foi assim que Luiz se converteu. Menino, ela desapareceu. Você lembra disso, Pedro? Foi quem, viu? Michele, lá de Guarulhos. Infelizmente, sabe o que é o problema? Quando as pessoas se reúnem, não digo não são todos, mas quando elas se reúnem para cultuar em seus templos, ali é o chamado culto da alma. Sabe o que é o culto da alma? É onde a pessoa canta, onde a pessoa se alegra, onde a pessoa se confraterniza com o próximo. Ela está naquele momento alegre ali. Aquilo ali é o culto da alma. Que é a alma que se alegra, a alma que o seu corpo é só a expressão da alma. Esse é o culto da alma. O culto do Espírito é totalmente diferente. Ele é ligado pela palavra. E aí, não tem para agradar ninguém. O culto do Espírito não é um culto para agradar. É um culto para selar os santos. Cristo nunca agradou ninguém. Ninguém. Nunca fez média com ninguém. Nunca fez média. Vocês têm por pai o diabo. Vocês vieram aqui só por causa dos pães que eu multipliquei. Vocês não querem a verdade, não. Vocês querem comer. Quantas vezes Cristo foi duro? Porque a verdade liberta. Agora passar a mão na cabeça. A verdade precisa ser dita em amor, mas precisa ser dita. Quem sabe nós tenhamos a oportunidade de amanhã já angariar alguém para o reino dos céus. Pelo menos você Ganhar. planta a semente. Porque um planta, outro rega, e é Deus que dá o crescimento. Como a irmã Cristina falando comigo essa semana, ela disse: eu faço isso muito pela intercessão. E é a maior de todas as armas. Quando você está intercedendo, quando você está orando, você está no Espírito movendo a mão de Deus. Você não vai, mas Ele leva outro através da sua oração. Por quê? Porque nós somos o reino sacerdotal. Nós somos os sacerdotes, reino sacerdotal. Os únicos que podem entrar diante de Deus para pedir qualquer coisa somos nós. Mas a Bíblia diz que você tem que entrar com confiança, com ousadia. Seja no dia mau, seja no dia bom. Em todo o tempo. Porque nós temos pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Irmãos, eu vou dizer, para mim agora, eu estou esperando esses 15 anos, eu vou dizer abertamente, para mim não passa de 2028 de jeito nenhum. Ai, Vamos pra casa. Porque está acabando o ciclo de Israel. Eu nunca imaginava que o Senhor ia deixar chegar a 80 anos. Para mim, nunca. Mas Ele é misericordioso. Ainda bem que é Ele, não sou eu. Agora, irmãos, nós
Nós estamos falando, como eu tive aquele sonho, fala, mas as pessoas não estão dispostas a ouvir, estão muito ocupadas. E para encerrar mesmo, de verdade, diz assim, Mateus 25, acho que a partir do versículo 31 diz assim: vinde a mim, bendito de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque você foi um bom pastor? Não. Porque você foi um bom intercessor? Não. Porque você ia nas reuniões? Não. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu, enfermo e na prisão. Era estrangeiro. Senhor, quando te vemos dessa forma, te fizemos tal coisa? Quando vocês fizeram um desses meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Aquela mulher, que eu me lembro, ali da rua do 29 de maio. Bom dia, senhora. Oi, moço, pode falar. Queria falar um pouquinho de Cristo com a senhora. Meu filho, eu sou católica. Eu falei, não, eu quero falar de Cristo. A igreja católica não fala de Cristo? Sim. Então, é de Cristo, não quero falar. É de Cristo. Ah, então a pessoa pode entrar um pouquinho. 29 de maio. Aí entrei. A casa dela, eu falei com vocês, né? Tinha ídolos pela casa toda. Eu não estou pregando nada de denominação, religião. Falei a primeira vez, ela falou, você pode voltar outro dia? Eu voltei outro dia, pode voltar outro dia, voltei outro dia, e voltei outro dia. Aí cheguei um dia, ela era cega. Seu Ralf, o senhor está vendo tudo isso que está aí na minha parede? Falei, faz um favor para mim. Tira tudo isso da minha casa. Gente, tem aquele saco de 60 quilos. Eu enchi 3 sacos daquele negócio. Na hora que eu estou saindo, a filha dela veio com aquela frase que tinha que a filha dela tinha que falar. Mamãe, a senhora está ficando doida? Nunca estive tão certo na minha vida. Quem reina aqui é o Espírito Santo. Seu Ralf, por favor, tira isso daqui. Eu vou encontrar ela no céu, logo depois ela morreu. Logo depois ela morreu. Estava esperando alguém bater na porta dela. Quão famosos são os pés dos que anunciam as boas novas, dos que anunciam o Evangelho. Ela hoje está feliz no céu. E eu estou muito mais feliz por ela. E tem outros no céu também. Então vamos ser agentes que vão fazer os anjos que estão aqui, ó. Eu nem sei o nome deles, qualquer dia eu vou saber. Se o Senhor permitir, é claro, né? Eles fazerem festa, porque o nosso Cristo que está aqui diz, olha, eles fazem festa quando um pecador se arrepende. Que a graça e a paz estejam constantemente sobre nós, a cobertura do sangue de Cristo. E esta fome, sede, enfermo e na prisão, nu e estrangeiro, essa fome é principalmente espiritual. Essa sede é espiritual, conforme diz lá o profeta, né? Virão dias em que os homens terão fome e sede, não de comida nem de bebida, mas de ouvir a palavra. E buscarão de uma parte a outra e não a encontrarão. Assim, esse enfermo, essa prisão, que eles são presos nas garras do inimigo, adoecidos pelo inimigo.
os forasteiros são aqueles que ainda não são, mas que virão a ser. Então levanta a cabeça, prega o evangelho. Vão zombar de você? Muitos vão. Lá no Rio Grande do Sul, aquele lugar de milagres, lá em Caxias do Sul, eu estava naquela rua evangelizando, cheguei para um rapaz, eu não quero saber disso não, meu Deus é o capeta. O cara violentíssimo. E eu permaneci. Ele violento, o Senhor te ama mesmo assim. E ele blasfemava. Espero que ele tenha se arrependido, porque ali ele ouviu o bom perfume nos que se salvam e nos que se perdem. Tá bom, irmãos? Firme na graça e na paz de Cristo. Amém? Amém.